Boa tarde, pessoal. Professor Luiz aqui novamente. Estou de volta para a gente falar agora da segunda semana, né, a resolução das atividades da segunda semana do PET. Então, aqui, no PET do nono ano, né, a gente tem a continuidade desse objeto, a questão indígena durante a República, okay? Tratando, né, sobre as questões que envolvem os indígenas na República no Brasil, os direitos dos indígenas. Na primeira atividade, lembrando que vocês podem consultar o livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo aí, ou me mandar mensagem também, que eu estarei ajudando, estarei auxiliando vocês na resolução. Então, na primeira atividade, a gente tem um texto que vem falando sobre as constituições e os direitos desses indígenas nessas constituições, ok? Então, vem falando a relação das leis do Brasil nas constituições, que eram um conjunto de leis que regem o país, né, e os direitos dos indígenas. E a gente tem também uma imagem que mostra aqui o presidente Getúlio Vargas, né, em contato com a tribo indígena, como vocês podem ver. E aí, pessoal, na primeira pergunta, fala o seguinte: como os indígenas foram abordados nas cartas constitucionais brasileiras? Então, onde você vai responder essa pergunta? Aqui no quadrinho. Aí pede, ó, esquematiza no quadro abaixo a forma como cada constituição tratava a questão dos indígenas. Então, você vai responder aqui a primeira questão no quadrinho, ok? Preenchendo aqui as constituições, ó, de 1891, a de 1934, a de 1937 e a de 1946. Ele vai citar aqui quais foram os direitos dos indígenas nesses períodos que vem falando no texto também, ok? Se caso tiver vaga no texto, você pode pesquisar em outra fonte, beleza? E na segunda pergunta, ó, mesmo com a garantia do direito à posse de terras, estabelecida a partir da Constituição de 1934, os índios tinham um desafio a ser enfrentado. Que desafio era esse? Né? Então, vem falando aqui, ó, no texto, após a Constituição de 1934, que os indígenas eles tiveram, né, a concessão de suas terras, ok? E vem citando aqui posteriormente o principal desafio desses indígenas. Vem falando o que eles podiam e o que eles não podiam realizar com suas terras. Então, vamos se atentar aqui a essa parte do texto que é pós a Constituição de 1934, ok? No segundo exercício, a gente tem um texto da Constituição de 1988, que é a Constituição que a gente segue até os dias atuais, né? E no capítulo 8º, eles vão tratar aqui dos direitos dos índios, né, dos indígenas no Brasil. Então, a gente tem aqui dois artigos, no qual o artigo 231, ele tem o inciso 1 e o inciso 2. E, de acordo com o texto, vem as perguntas abaixo. Qual a maior contribuição que a Constituição de 1988 traz para os povos indígenas? Então, de acordo com as constituições anteriores, você vai olhar aqui no artigo 231 e citar na resposta aqui o que acrescentou com a Constituição de 1988. A segunda pergunta: qual ponto ainda é um desafio para os povos indígenas, mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988? Então, pessoal, a gente sabe, né, que esses grupos indígenas, eles ainda sofrem bastante por causa de conflitos de terras no Brasil. Então, vocês vão trabalhar em cima dessa questão, vão responder em cima dessas questões, né, que envolve a posse, de certa forma, a regularização dessas terras indígenas. Porque a justiça brasileira, ela é muito lenta
Então, muitas terras indígenas, elas são delimitadas, são demarcadas, mas a posse e regularização dessas terras por parte de comunidades indígenas se encontra entravada na justiça, se encontra presa na justiça ainda. Okay? Então, há muitos conflitos de terras no Brasil. Você acredita que após a Constituição de 1988, os índios passam a viver mais tranquilos e a não ter os seus direitos desrespeitados? Então, a opinião de vocês, uma questão pessoal aí, vocês acham que os índios eles continuam sendo desrespeitados? Será que eles estão podendo praticar suas crenças, né, seus rituais, sua cultura, ok? Pode citar também a questão da pandemia. Será que a pandemia tem afetado as tribos indígenas? Na região norte tem afetado também essas tribos indígenas. Será que os indígenas eles têm os mesmos acessos a serviços hospitalares, a essa questão de saúde e educação? Então, vocês podem citar esses direitos, se foram realmente contemplados, se realmente eles possuem os mesmos direitos, eles estão conseguindo aí equilibrar esses direitos indígenas, ok? Ao reconhecer a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições dos povos indígenas, o Brasil não apenas corrige um erro cometido nas demais constituições, como também tenta minimizar os efeitos ao longo do longo processo de destruição de sua cultura. Por que é importante garantir esses direitos aos índios e preservar as culturas indígenas? Então, a gente sabe que, no caso, está no plural, as culturas indígenas. Então, a gente não tem uma cultura, uma única cultura indígena, e sim, na verdade, uma grande diversidade de culturas, devido à quantidade de comunidades indígenas, de tribos indígenas que existem em nosso país. Então, essa riqueza cultural indígena, elas fazem parte, elas contribuíram e ainda contribuem para a formação da cultura brasileira, que é o país mais miscigenado, é um país multicultural, né, país que tem a maior mistura de etnias de todo o mundo. Então, por isso, essas crenças, esses costumes, os rituais indígenas, ok? A culinária, todos os traços culturais indígenas, sejam eles seja cultura material ou cultura imaterial, no caso aí representando também como cultura material as formas de arquitetura que esses indígenas eles desenvolvem, né, na cultura imaterial, a organização política e econômica desses indígenas, né, os cultivos, as danças, músicas. Então, tudo isso faz parte da cultura brasileira. Então, você vai responder se você acha que deve preservar toda essa riqueza cultural que existe nessas tribos indígenas, ou você acha que deve deixar essas crenças, costumes, essas culturas cair no esquecimento? Porque, pelo que as constituições anteriores elas deu para entender ali no texto, elas estão, de certa forma, esquecendo um pouco dessa cultura indígena. Então, vocês vão citar essa questão, se deve ficar no esquecimento essas tradições culturais, ou se a gente deve preservar, se a gente deve manter essas tradições, né, para que as futuras gerações possam conhecer, ok? Preservando, assim, a característica, a identidade nacional, a nossa identidade do país aí no mundo exterior. Ok, pessoal? Qualquer dúvida pode estar me mandando mensagem, que eu vou estar auxiliando vocês, ok? E até a próxima, galerinha.